Mas vocês podem ter certeza que ele não é idiota. O Flávio sabe o que está acontecendo. Ele sabe quem é quem. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, eu disse que a gente ia falar a verdade, doa quem doer, e essa verdade vai doer para um grupo, a galera que fica usando uma expressão que é muito mais um bordão hoje em dia do que qualquer coisa com significado real, né? As pessoas ficam falando assim, sobre a união da direita, não pode dividir a direita. E eu digo que isso é um bordão porque não há substância. As pessoas não refletem sobre a substância do que elas estão dizendo. Elas repetem um aglomerado de palavras porque elas não querem ver as pessoas que elas gostam em lados diferentes, as pessoas que elas defendem. Então elas verbalizam um aglomerado, um amontoado de palavras que soa bem. Mas que se você raciocinar 2 segundos, não resiste a um escrutínio. Porque, pensa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as pessoas pensam que qualquer divergência entre todo mundo tem que ser resolvida no privado. Eu ouço isso o tempo inteiro, dá um saco. Porque a verdade é que todas as divergências que vocês veem se tornar públicas, em geral, foram tretas que já rolam no privado há muito tempo. Aliás, vocês sabem, eu sempre procuro as pessoas diretamente, já falamos sobre isso algumas vezes aqui no programa, e não só isso, eu fiz pontes entre o Eduardo e Nicolas, se tornou público, fiz pontes entre o Eduardo e o Constantino, aí deu aquela briga toda que a gente não precisa entrar aqui. Tentar, a gente tenta. Agora, uma vez que as tretas não são sanadas, há 2 alternativas, filhão. O mundo não é o arco-íris lindo, onde todos se dão bem e são todos bem intencionados. Hoje a gente vai expor aqui um pouco dos bastidores do que é a política real, que nem sempre vocês veem. E aí a gente tem sempre essa dúvida. Tem sempre esse dilema. 2 caminhos. Ou você expõe e traz luz àquele problema, traz aquele problema à luz do dia ao público, ou você ignora e finge que não existe. Embora a guerra continue acontecendo, com ações reais. E de um modo geral, eu acho que como movimento político, né, nosso movimento político é um movimento político de conheça a verdade, ela te libertará, né, de que se você trouxer as bactérias, os micróbios ao sol, né, ao raio ultravioleta do sol, os micróbios morrem. É anticético. A luz afasta as trevas, né? E por isso que a gente acaba trazendo luz às coisas. Quem gosta que tudo seja resolvido em conchavo entre os poderosos, sem que a população saiba quem é quem, é o lado de lá. Nós acreditamos na vontade do povo e na força do povo. E é claro que a gente evita o máximo possível e que às vezes é desagradável, mas não se preocupem tanto com isso. Isso é um fetiche. É um fetiche esse negócio de não dividir a direita. Basta você ver a campanha do Flávio com essa divisão, ela vai muito bem. Poderia ir melhor se todos estivessem a bordo? Eu acho que sim, mas cada vez eu tenho menos certeza de que essas pessoas fariam alguma diferença. Eu quero crer que poderiam fazer, tá? Mas hoje em dia eu tenho dúvida, porque tá indo muito bem sem. Porque, claro que o Flávio tem que adotar a postura de pacificador e magnânimo, ele tá correto, é esse o que tem que ser feito. Tem 100% do nosso apoio nessa direção, mas vocês podem ter certeza que ele não é idiota. O Flávio sabe o que tá acontecendo. Ele sabe quem é quem. E aqui, só para deixar claro, há que haver uma separação. Porque o influenciador X, Y, Z pode apoiar ou não o Flávio, quem ele quiser. Embora não seja ruim que o público critique e exponha os influenciadores que apelam ao público de direita e, no final das contas, jogam contra o Flávio. Essa cobrança é normal. Ela acontece e aconteceu. A gente conseguiu fazer com que o MBL desaparecesse, e eu já fui muito cobrado também, quando eu critiquei o Bolsonaro inúmeras vezes, e certamente vou ter que criticar o Flávio durante o governo dele, também sofri crítica, e tudo certo, tudo normal. Mas aqui a gente tá falando de um negócio muito mais sério.
A gente está falando de pessoas que estão dentro do partido do Flávio Bolsonaro, dentro da mesma estrutura organizacional. E eu digo, há quanto tempo nós dizemos que essas pessoas estão fingindo que fazem campanha do Flávio, enquanto nos bastidores fazem tudo para minar a campanha do Flávio? Por ressentimento. Mas no final das contas, a verdade vem à tona. A frase é do Ben Shapiro, mas outro dia eu vi até o Reinaldo Azevedo repetindo, né? Que você tem direito às suas próprias opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos. E quando nós dizemos que as pessoas não estão apoiando o Flávio, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto agora, porque durante a semana saiu uma reportagem que vale a pena o comentário. A reportagem da Folha de São Paulo. Alvo de crítica de Eduardo, Nicolas citou o Flávio em apenas 10 dos 544 posts feitos no X. As menções de Flávio representam menos de 2%, diz a Folha de São Paulo, aos conteúdos compartilhados por Nicolas em sua timeline de 5 de dezembro de 2025 até 9 de abril, de acordo com o levantamento da Folha. Antes das críticas públicas de Eduardo, no último dia 4, Nicolas tinha feito apenas 6 posts sobre o Flávio. Depois do embate, comentou outras 4 vezes em um período de 4 dias, com conteúdo repercutindo momentos em que apoiou a pré-candidatura e a resposta do senador ao atrito. Ele também compartilhou um vídeo do Flávio que pede pacificação e trecho de uma entrevista em que o pré-candidato afirma a um podcast que Nicolas é uma potência digital que está comigo 100% e que ajuda o spawn do PT viralizando. E não adianta reclamar. Esses são os números, ou seja, os números mostram que a cada 100 posts do Nicolas, menos de 2 mencionam o Flávio. E quando ele menciona, isso precisa ser dito. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. É para falar dele, é falar de si mesmo. São mensagens do Flávio que beneficiam a ele. Se você pegar os 504 posts, apoio ao Flávio, divulgação do Flávio, divulgação da agenda do Flávio, divulgações de pautas que são favoráveis ao Flávio, zero. Não tem como. Parece que a gente vê mais o Nicolas com o Matheus Simões, o atual governador de Minas Gerais, membro do PSD, do Gilberto Kassab, do que com o Flávio. E aí não pode falar disso, tem que ficar calado? Todo mundo, o eleitor, você tem que ficar calado em casa? Não. Como bem disse outro que é criticado, o Mário Frias, o que justifica um político do PL dedicar 1,84% das suas postagens à divulgação da campanha do Flávio? Será que é esse o esforço que o Brasil merece para que a gente se livre desse regime diabólico que produz vídeos, como a gente viu ontem, de um senhor desesperado por estar sendo preso injustamente mais uma vez? Então é lógico que as pessoas têm que cobrar. É lógico. Não pode dividir a direita, porque senão o que vai acontecer? A gente vai perder essas postagens de 1,84% pró-Flávio? Se dividir a direita, a gente vai perder isso? Oh, meu Deus, o que será de nós? E pior, eu digo a vocês, há figuras que estão há meses, ativamente tentando fizeram de tudo para impedir e sabotar a campanha do Flávio. Agora, por exemplo, a gente está vendo sendo escancarado pelo maquiador e influenciador Agostinho Fernandes. Vocês viram? Foi no podcast para falar que o Flávio não tem o carisma da Michelle, que a Michelle é a única que herda 100% do capital político Bolsonaro, que é um fenômeno igual ao Bolsonaro, que agrega pessoas de fora
E que se nós não temos esse discernimento, ele não vai perder o tempo fazendo vídeo porque a eleição já está perdida. Ou seja, se a candidata não for, a pessoa carrega ele para cima, para baixo e não vai apoiar ninguém. Cara, imagina se eu tivesse tomado a mesma postura, por exemplo, em relação ao Eduardo. Ah, não, se o candidato não for o Eduardo, eu não vou apoiar ninguém. É uma situação, quando eu falo que é uma situação de ego, é uma situação bizarra de ego. E eu não estou dizendo aqui que a opinião do maquiador é importante. Claro que não tem que ter impacto político. Eu, inclusive, conheço o Agostinho, das vezes que eu estive com ele. Acho que ele é um cara gente boa, mas ele e é até legítimo que ele seja muito fiel a Michele. Eles andam juntos para cima e para baixo, sempre andaram. Ao ponto das pessoas fazerem comentários maldosos, completamente despropositados sobre isso. Mas é verdade que eles andam juntos o tempo inteiro para cima e para baixo. E a Michele é uma pessoa que a equipe dela muda muito, né? Muda muito. Não dura, nenhum assessor dura ali. Dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. A gente tem essa imagem de uma pessoa doce, de mulher recatada e tal, e as interações que eu tive com ela sempre foram muito boas, mas os funcionários dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Agora, quem tá sempre com ela desde o início é o Agostinho. E por isso que é importante o que ele tá dizendo. Porque apesar dela ter dito que as opiniões dele eram só dele, ora, é evidente que as opiniões dele escancaram a perspectiva deles sobre o assunto. Que é a perspectiva de que a candidata tinha que ser a Michele. No mínimo, vice do Tarcísio, no mínimo. Que afinal, ela é um fenômeno igual ao Bolsonaro. E o Flávio não tem chance, não tem o carisma da Michele. E é por isso que a opinião dele importa, independente de ser maquiador ou não. As coisas ficam claras. A Michele foi poupada demais aqui no programa, muito por conta do presidente Bolsonaro, por ela ser esposa dele. Mas as pessoas que estão sendo cobradas publicamente estão sendo cobradas por um motivo. E aí tá aqui, tá escancarado. O que eu tenho que fazer? Esconder de vocês? Fingir que não tá acontecendo? Que diabo é isso? Que mente de avestruz é essa de enfiar a cabeça debaixo do buraco? Tá aí as pessoas dizendo o quanto que elas trabalham contra. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.